Eita, o pessoal ficou curioso sobre a minha condição de PCD. Então vamos lá. Eu não era PCD. Eu estou PCD há uns 3 anos. O diagnóstico já é antigo, é de 2011, mas é todo um processo, né? Você reconhecer o distúrbio, reconhecer a barreira e ter um laudo um pouco mais seguro. Mas quando você começa a sofrer prejuízos de natureza material muito grandes, ou quando você começa a sofrer prejuízos mesmo emocionais muito grandes, ou algum tipo de dor, sofrimento, aí as coisas vão ficando um pouco mais claras. Então já vou adiantando que a minha deficiência, para quem tiver essa curiosidade, ela não é cognitiva. Então, a deficiência não é cognitiva, eu posso continuar estudando para concurso em alta performance. Eu já fui primeiro colocado de concurso. Enfim, posso continuar fazendo isso, a não ser quando eu tenho, por alguma razão, uma condição emocional um pouco prejudicada. Então, eu sou humano, né, gente? Para variar. Esse processo de reprovações no CACD, ele tem um efeito colateral. É claro, eu queria ter passado de primeira, não passei. Eu não sei porque que eu queria ter passado de primeira, mas eu queria. Imagino que vocês saibam mais ou menos como é isso. O fato é que eu não passei nem de oitava. Né? Então foi muita terapia, foi um processo longo, até que eu conheci o budismo. E o budismo me ajudou a ler as minhas tarefas, os meus objetivos, as minhas ambições de um outro ângulo. E aí ficou fácil de aceitar a condição de PCD. Eu sou budista pelo menos desde 2014, se é que é possível alguém ser budista, né? O budismo ele é um remédio assim espiritual, né? Você vai usando das ferramentas das práticas budistas, mas ninguém é budista. Então já são um pouco mais de 10 anos aí num processo de autoconhecimento e de conhecimento de uma outra perspectiva. Antes de ser budista, eu era espírita e desenvolvi o que se chama dentro da doutrina espírita de mediunidade. Então eu também tinha uma relação com o que se diz, o que se chama de ouvir vozes, né? Quando eu passei a fazer práticas de meditação, um pouco incentivado pelo budismo, essas vozes elas aumentam, né? Elas se amplificam, ficam mais claras, ficam mais lúcidas. E você pode dizer que isso é coisa de doido, né? Pode dizer, não tem problema. Mas o diagnóstico de PCD, ele veio depois de uma certa, ou melhor, ele vem depois de uma série de violências. Muita gente que pode estar assistindo esse vídeo pode parar para ver se não colaborou com esse processo de violência. Porque quando você se torna uma pessoa, não vou dizer famosa, eu não sou famoso, mas quando você se torna uma pessoa pública, quando você lida com gente e você defende uma causa e você se coloca seu nome à disposição do partido ou de determinado movimento, você acaba se tornando vidraça, né? Então, mesmo quando a causa é justa, sabe? Dentro da causa justa, há muitas disputas de ego, de ideologias, e as pessoas matam, sabe? Elas matam por isso. Então, eu vim de um processo muito violento, que atravessou inclusive o Estado, né? É bom dizer que
O Estado, ele não é neutro, né? As pessoas que estão no Estado, e elas nem precisam ser bolsonaristas, elas só precisam ter poder. Se elas têm poder e, eventualmente, você não faz o que a pessoa espera que você faça, você passa a ser uma ameaça. E convenhamos, um CACDista no serviço público brasileiro, em outra carreira, ele é uma ameaça. Sobretudo um CACDista preto, né? Porque a gente tem um repertório vindo da nossa preparação e que, de certa forma, assusta, né? O pessoal que vem por indicação política ou que vem de uma área de uma área muito especializada, né? Nós somos CACDistas, nós somos generalistas, né? Nós conhecemos um pouco de diversas áreas. E os especialistas ficam muito assustados, porque parece que a gente sabe tudo, né? E a gente não sabe que a gente não sabe tudo. Mas pelo menos a gente tem essa consciência, né, de que a gente não sabe tudo. O fato é que eu acabei criando muitos adversários silenciosos, sabe? Então, eu morei em Brasília há muito tempo e até que eu me posicionasse politicamente estava tudo bem. Foi me posicionar em defesa dos direitos humanos, aí você pensa, não, então os fascistas ficaram contra você. Não. Quando você se posiciona pela causa dos direitos humanos, os primeiros a se posicionarem contra você são as pessoas que já se posicionavam pelos mesmos direitos humanos, que eventualmente acham que você é uma ameaça. Então a ameaça nem sempre vem da direita, nem sempre vem de um gesto totalitário ou racista. Ela vem de movimentos progressistas, de movimentos de esquerda. Então isso vai desgastando, sabe? Eu, como sempre quis ser diplomata, tive com facilidade, sempre com facilidade eu descartei a possibilidade de ser candidato. Eu eventualmente coloco meu nome à disposição, porque eu acho que é justo, mas eu não faço questão de ser candidato. Não acredito nessa coisa do super-homem ou da super-mulher que vai lá e vai resolver os problemas. A não ser que estejamos numa ditadura. Mas dentro de uma democracia, dentro de um Estado democrático de direito, o personalismo é dispensável. Agora, é curioso, né? Porque a pessoa, dentro de um processo de ativismo de direitos humanos, se torna PCD. Isso é a violência, gente. Isso é uma violência silenciosa. Eu não vou jamais levantar o dedo e acusar esse ou aquele. Embora vocês eventualmente vão saber naturalmente quem são, né? Só vocês olharem com quem eu andava e com quem eu deixei de andar, né? Não é difícil de fazer essa avaliação. Mas acho que também nem importa tanto, né? Depois da minha condição de PCD, eu tive a oportunidade de frequentar espaços que talvez eu não frequentasse. Isso me deu também uma expansão de consciência. Frequentar o CAPS, frequentar o INSS, frequentar o Ministério Público. É um novo lugar, né, que você acaba percorrendo. Então eu acabei me tornando mais humano ao frequentar o CAPS, por exemplo. Hoje eu não vou mais ao CAPS, mas não quer dizer que eu tome menos remédios por conta disso. A minha deficiência, ela é de transtorno de humor, né? Transtorno afetivo de humor. E não sei se tem cura, né? Tem controle. Eu confesso que eu prefiro meditar, sabe? E a meditação, ela realmente tem me ajudado a ver essa transição do humor acontecer assim, a olhos nus, sabe? E dar uma boa risada delas. Porque não, tá longe de ser o fim do mundo, assim. O humor, ou a variação do humor, quando você percebe ela, você percebe que é só uma condição. Ela não te reduz. Agora, pior do que o CID, pior do que o transtorno de humor, é o preconceito, é o capacitismo, né?
Eventualmente, quando as pessoas descobrem, por alguma razão, que eu sou PCD, claramente a minha opinião já vale menos, né? Nitidamente as pessoas já se afastam, literalmente se afastam. E para mim tá tudo bem, hoje, né? Hoje para mim tá tudo bem. Nem sempre foi assim. Então é isso aí. Condição de PCD não me tornou, não diminuiu minha vontade de ser diplomata, não aumentou também, mas também não diminuiu. Acho que o maior desafio agora é mesmo o preconceito e o capacitismo, né? O preconceito e o capacitismo são duas novidades que adicionam à qualidade de ser preto no Brasil. Grande abraço.